Companheiros trabalhadores em hotéis, restaurantes, bares similares de São Paulo, eu sou o Calazans, presidente do Sintoresp, que é o vosso sindicato, o nosso sindicato, e eu quero falar com vocês fazer um comentário aqui sobre a Justiça do Trabalho e em defesa da Justiça do Trabalho, né? Porque andam dizendo que ela será extinta. Está havendo reações por parte das associações de juízes trabalhistas e Ministério Público e algumas entidades. E nós, do nosso setor, a nossa confederação, a Contrato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, da qual eu faço parte como diretor executivo, né, condição de ministro do planejamento lá, né, sou o diretor de planejamento, e tivemos uma reunião terça-feira, anteontem, né, e que nós cuidamos disso. E lá a posição da Contrato foi no sentido de apoio a esse movimento contrário à extinção. E nós propusemos lá na reunião de diretoria que não só a defesa, mas que ela voltasse inclusive às suas origens, que é a paridade, a representação patronal e a representação de empregados, ou seja, como ela era antes, colegiada, Estado, juiz-presidente, juiz concursado, Estado, juízes temporários, representantes de empregados e de empregadores. Isso é o que caracteriza a Justiça do Trabalho. Essa colegialidade aí, é que caracteriza a Justiça do Trabalho como uma justiça especializada. Então, quando houve um movimento, inclusive, muitos juízes achavam que deviam extinguir a representação patronal de empregados, ficou claro que ela se transformaria numa justiça federal, simples, perdia a sua característica própria de justiça especializada no trabalho. Foi um erro que se cometeu. E a consequência agora não é outra. Extinta a representação, agora extingue-se também, ou seja, a raiz, né? Que é a justiça que se tornou uma justiça simples. Perdeu essa característica de justiça especializada. O processo do trabalho continua, mas o funcionamento em si, quer dizer, a perda da participação dos representantes do setor da produção, que conhecem os fatos, conhecimento dos fatos. O juiz concursado, ele tem o conhecimento jurídico. E juntamente com os representantes das partes produtoras, trabalhadores e empregadores, então aí tem como se harmonizar os fatos à lei, ao direito. Isso era a grande beleza da Justiça do Trabalho. Mas acharam por bem extinguir a justiça classista, os representantes classistas. Transformaram a Justiça do Trabalho numa justiça comum. Ela perdeu suas características. E o resultado agora é isso, se transformada numa justiça comum, a proposta da extinção, como se entendeu que ia acontecer. Mas, de qualquer forma, a nossa posição do Sintoresp está em harmonia com a nossa confederação. O meu voto lá, na condição de representante do Sintoresp, foi no sentido, houve unanimidade, não houve voto vencido. A posição foi no sentido de que não só se apoia, não só se combate, né, melhor dizendo, a tentativa de extinção da Justiça do Trabalho,
como pretendemos, a nossa proposta é que ela volte, não só não seja extinta, mas ainda ela seja, realmente, ela retome as suas origens, com esse colégio, com a representação das partes, representando os fatos. Isso sim, é que caracteriza a justiça do trabalho. Eu tive a honra de ser juiz classista de primeira e segunda instância, né? Muitas vezes tive a satisfação de ver votos divergentes meus serem adotados por advogados que o defenderam até o fim e que ganharam. Por quê? Porque os fatos, quem conhece melhor, quem conhece melhor são os representantes das classes, patronal e de empregado. É evidente que o juiz classista patronal dá uma interpretação aos fatos favorável ao lado dele. O outro pode haver. O desejo é que não haja parcialidade, né? Então, mas pode haver, sim. E aí entra o juiz do Estado para manter aí o equilíbrio, o direito, fazer prevalecer o direito, né? Entre o debate entre os dois. Muitas vezes, ao consenso, quantas decisões eram por unanimidade. Por unanimidade. O juiz do Estado, representando o Estado, né, propunha a decisão e os dois juízes acompanhavam, tanto do empregado como do empregador. Mas é isso. Então, a nossa posição é no sentido não só de combater a tentativa de extinção, como acrescentar como proposta que seja retomada a representação das partes que dizem respeito à própria natureza da justiça do trabalho. Não há como ser justiça do trabalho sem as partes que trabalham estar ali sentada à mesa que vai decidir a questão. Esse é o meu ponto de vista pessoal, sim, que defendi lá na contrato da nossa confederação, mas que foi uma proposta que foi aceita por unanimidade, né, na diretoria, como é o óbvio, porque é evidente que o que caracteriza a justiça do trabalho é a presença do trabalho na mesa que vai decidir as questões. Então, houve uma vaidade no sentido de se tirar fora os representantes das classes porque não têm formação em direito. Não é o meu caso, eu sou formado em direito, existem essas funções devidamente autorizado como bacharel em direito, formado pela Universidade de São Paulo. Mas não é necessário você ser formado em direito para ser um representante classista. Você precisa conhecer os fatos, saber expor os fatos perante a mesa, né, do juiz, a mesa de audiência. Esse é o que é fundamental. Atuei na justiça, na segunda instância da justiça, fui juiz de segunda instância, tenho essa experiência e lamento muito que tenha havido um movimento no sentido de extinguir a representação classista. E agora o que eu peço é o seguinte: vamos defender a justiça do trabalho? Sim, mas vamos defender a justiça do trabalho como ela deve ser, ou seja, retomando as suas origens com a representação de trabalhadores e de empregadores. É isso aí. Então eu estou colocando isso para que haja uma reflexão por parte dos meus companheiros da categoria, para ver se o que eu estou dizendo faz sentido. E se fizer sentido, que nos apoie, né, nessa direção. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, desculpe aí a delonga.
Tchau.